tarde. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Vamos ler nesse momento Lucas 24, tá bom? Então pegue sua Bíblia aí e leia junto comigo. Acompanhe aí a leitura, certo? Vamos lá? O livro de Lucas é o último capítulo, o 24. Ele vai falar da ressurreição de Jesus no caminho de Emaús, e Jesus aparece aos discípulos, certo? Então nós vimos que ele morreu, ele ressuscitou e agora ele vai aparecer para algumas pessoas, certo? Então começa assim, Lucas 24. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos de roupas muito brancas, e elas ficaram com medo e se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: boa tarde, quem está aí conosco. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Parece que eles esqueceram tudo que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, né? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando eu estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então era necessário todo aquele acontecimento. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente o lençol de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Pedro olhou, viu e voltou para casa. Continuando, no caminho de Emaús. Então Jesus apareceu para as mulheres e agora ele vai aparecer para 2 homens. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, não os apóstolos, mas os seguidores dele, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Hoje não é diferente, as pessoas não acreditam no que a gente tem pregado, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração estava queimando dentro do peito quando ele nos falava das Escrituras? Nos explicava as Escrituras Sagradas. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos disseram: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Então, estavam contando isso. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse, enquanto ainda estava com eles: eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito da lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o
que o meu Pai prometeu. Mas espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Amém? Terminamos de ler o livro de Lucas todinho e o livro 24, capítulo 24 foi o último, né? E aí você viu um pouquinho do que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, né? A quem ele apareceu, as mulheres, depois alguns homens. Um detalhe muito importante que eu vi, que quando ele andou com aquelas pessoas que andaram com ele, que viram, né, todas as coisas que ele fez, os milagres, tudo, aquelas duas pessoas que andaram com ele ali, eles viram os milagres, né, mas eles não reconheceram Jesus. Muitas das vezes você anda com Cristo, né, andou um tempo todo na igreja, mas não conheceu Jesus de verdade. Um Jesus que é presente, um Jesus que peleja por nós, um Jesus que cura, né? Que cura, né? Então, como lembra de Jó, vamos lembrar de Jó. Jó era religioso, eu já falei aqui, mas não conhecia Jesus, como esses caras não reconheceram. Ele foi obrigado a ter uma doença, morte, várias coisas para que ele realmente reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Reconhecesse a Deus como Criador. É Deus, que lá naquela época ainda não tinha Jesus. Reconhecesse a Deus, porque Deus, né? A gente já falou aqui da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, na época de Moisés ainda era Deus mesmo. E ele pôde reconhecer depois de tudo que ele passou. Então, que você possa andar com Cristo, aprender dele, ensinar dele e fazer discípulo, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por terminarmos mais um livro, Senhor, o livro de Lucas. Obrigado pela escrita do teu servo, Senhor, onde nos mostra, Senhor, que tu ressuscitaste, que tu voltastes aos céus, que pessoas te viram reconhecendo, Senhor, que tu realmente estavas vivo, Senhor. Muito obrigado pela tua ressurreição, obrigado pela tua morte de cruz, onde nós fomos resgatados, Senhor, e lavados pelo teu sangue, Senhor. Muito obrigado. Perdoa, Senhor, nossas faltas, aumenta a nossa fé a cada dia, ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes no teu caminho. Abençoa todos aqueles que vão ver e ouvir, que estão doentes, Senhor. Que o teu Espírito leve a cura, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, testemunhar, em nome de Cristo, do teu amor, da tua salvação e do teu poder. Em nome de Cristo eu te oro e te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Obrigada, uma boa tarde a todos. Até amanhã.